Eu já sei tudo que eu deveria comer, mas eu não consigo. Live no ar, você se identifica com esse tema? Pois essa foi uma caixinha que eu recebi lá nos stories. Então fica comigo até o final dessa live que a gente vai entender exatamente o que gera isso. Por que eu tenho várias dietas guardadas na gaveta e eu não consigo seguir nenhuma? Você se identifica com isso? Paga academia para o ano todo, mas acaba fazendo um mês só e desiste? Então, nessa live, a gente vai entender o que a neurociência nos comprova com relação a isso. Por que a nossa mente nos sabota nos nossos maiores objetivos com relação à nossa meta de emagrecer. Como isso nos atinge e como isso nos afeta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lipe, Amanda, Letícia, Carol, Luciana, muito bem-vindos. Quem está chegando aqui agora, já aproveita e compartilha essa live. Clica aqui no aviãozinho e encaminha ela para alguma pessoa que você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo para a gente já poder iniciar. Enquanto isso, eu vou mandando o convite lá para o grupo motivacional. Caso você ainda não participe do nosso grupo motivacional, ao finalizar essa live, já vai ali no link da bio e acesse o grupo. É um grupo gratuito que você consegue entrar e receber mensagens toda semana para te auxiliar no seu emagrecimento e te fortalecer com relação à sua autoestima. Então já acessa lá depois. Fica aqui comigo por enquanto. Já estou encaminhando aqui para eles poderem assistir também. Bem-vinda, Carolina. Bem-vinda, Ká. Sejam todas muito bem-vindas para a nossa live. Bem-vinda, Letícia. Então vamos lá, esse tema é importantíssimo, né? Quantas pessoas que se identificaram? Eu abri lá a caixinha e eu abri a enquete também para as pessoas responderem se elas se identificam e as respostas foram unânimes. Várias pessoas se identificaram justamente com essa questão. Então, afinal de contas, por que eu sei tudo que eu tenho que comer, mas eu não consigo seguir o que eu preciso fazer? Então, você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que você concorda comigo que todo mundo que quer emagrecer sabe minimamente o que tem que fazer. Todo mundo que tem o objetivo de emagrecer sabe o que precisa fazer para conseguir emagrecer. Então, a pessoa que quer muito emagrecer, com toda certeza, ela sabe que se ela comer pizza, hambúrguer todos os dias, ela não vai conseguir atingir a meta dela. Que se ela comer mais saladas, mais frutas, ela vai chegar mais próximo do objetivo dela. Todo mundo, principalmente quem luta há muito tempo contra a balança, sabe que uma boa noite de sono é importante, sabe que fazer atividade física, movimentar o corpo é essencial para manter um peso saudável, para manter uma relação saudável com ela mesma e com a sua autoconfiança, que o exercício físico vai muito além do emagrecimento. Todo mundo que quer emagrecer sabe da importância dessas questões. Então, afinal de contas, por que eu sei o que é importante para mim, mas eu não faço? Essa que é a grande questão aqui. Vocês conseguem perceber, pessoal? Então, afinal de contas, como é que eu mudo essa relação que eu tenho com a comida? Muitas pessoas, elas chegam a pensar de que o problema é elas, que elas são indisciplinadas, que elas não têm força de vontade, que o problema é elas, que tem algo de errado com elas. Ou o problema é o próprio corpo. Não, o meu corpo que não colabora, eu sinto que o meu metabolismo é baixo, ele não é tão acelerado, eu tenho algum problema fisiológico, ou deve ser coisa de família, porque a minha mãe também é assim, tem outras pessoas na família que também são assim. Então, quantas questões que a gente associa e que podem ter alguma influência sobre isso, mas que quando a gente vai, de fato, investigar isso mais a fundo e entender o que gera essas questões, a gente percebe que não são fatores determinantes. Que é o que a gente faz com consistência e com frequência que vão determinar os nossos resultados. Então a live de hoje foi motivada por uma caixinha que eu recebi de uma seguidora. Ela me mandou bem assim: eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu até como saudável, eu preparo minha marmita, eu começo de manhã, eu faço tudo direitinho, tomo um café da manhã bem saudável, faço um almoço saudável, de tarde às vezes é um pouquinho mais difícil, mas eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Agora, quando eu chego em casa do trabalho, eu perco o controle sobre o que eu como. Eu como de uma forma desesperada
tudo que eu vejo pela frente. E depois eu me sinto culpada, eu me arrependo e no outro dia volta todo o ciclo de novo. Quem está aqui me assistindo ao vivo, vocês se identificam com isso? Vocês já passaram alguma vez ou estão passando agora por essa situação? Comenta aqui no chat para mim, para eu saber. E, gente, eu, particularmente na minha vida, eu passei por isso várias vezes. Esse é o ciclo que a gente chama de fome emocional. E a gente vai olhar para essa questão mais a fundo. Mas antes de eu entrar nesse ponto em específico, eu preciso explicar para vocês 3 questões fundamentais que têm base na neurociência, né? Não sou eu que estou falando, são estudos científicos comprovados pela neurociência. Então, afinal de contas, por que o meu cérebro age assim? Então, tem 3 pontos muito fundamentais para a gente começar a falar sobre isso. A Tânia comentou que sim, que ela se identifica com essa questão. Olha que importante, Tânia. Então, fica comigo até o final dessa live que você vai entender isso e principalmente como começar a mudar esse comportamento com relação a essa questão, né? Então, esse comportamento ele é muito comum e muitas pessoas que chegam para mim para atendimento, elas sempre relatam essa questão, que elas fazem até tudo certo ou às vezes levantam de manhã, não estão com muita fome, pulam o café e vão aguentando. Aquele almoço é aquela salada sem graça, um peito de frango bem sem graça, às vezes se der uma batata doce, mas muitas vezes a pessoa foge de tudo que ela tem de tudo que é carboidrato, né? Um medo muito grande disso, de engordar. Aí chega na tarde, vai dando aquelas pontadas de fome, aquela sensação ruim, e ela vai lá e toma um cafezinho, toma um chá para enganar. Só que quando vai chegando o fim de tarde, de noite, é como se a pessoa perdesse o controle de tudo e vai batendo aquela angústia, aquela fome desesperadora que a pessoa não consegue controlar e ela realmente chuta o balde e come tudo que ela vê pela frente. A Capricho da Mi comentou sim, me identifico. Exatamente, muitas pessoas passam por isso. Então, afinal de contas, por que eu ajo dessa forma? Né? A Elonutri comentou: essas características eu conheço bem, atendo clientes principalmente com esse padrão de comportamento. Muito bom ter uma Nutri aqui na nossa live. Incrível, seja muito bem-vinda. Sim, esses são padrões que se repetem muito, né? Tem questões específicas quando a gente fala com relação às emoções. E eu vou chegar nesse ponto justamente agora. Lembra que eu comentei com vocês que a gente vai começar a entender quais são os aspectos da nossa mente que geram isso? Porque aqui, se você me acompanha e me segue há mais tempo, vocês percebem que eu falo de emagrecimento de uma perspectiva diferente. Então, afinal de contas, a pessoa que passa por isso, ela sente como se tivesse uma força maior do que ela, como se ela perdesse o controle total sobre os comportamentos, sobre os sentimentos e sobre os pensamentos dela. E muitas vezes elas chegam a relatar assim: eu nem sei o que eu pensei. Quando eu vi, eu já comi. Quando eu vi, já era tarde demais. Eu nem sei porque eu repeti o prato. Eu nem sei porque eu comi tanto assim. Afinal de contas, eu nem tava com fome, já tinha saciado a fome. E eu fui lá e repeti várias vezes. Então, a neurociência, ela nos mostra que o nosso cérebro, ele é dividido em 3 porções. Eu vou falar assim para ficar mais fácil da gente entender. E a primeira porção delas é o cérebro reptiliano. De réptil mesmo. Ele tem esse nome, ele dá uma associação a isso, a uma coisa mais animalesca, digamos que assim. O cérebro reptiliano, ele é muito importante, porque ele é responsável pelos nossos instintos, as nossas necessidades fisiológicas que levam a gente à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, você nunca vai ver um bebê que precisa ser ensinado a sentir fome e a sentir sono. Ele já nasce com isso instalado de fábrica. Isso já está no funcionamento do bebê, né? Então, ele já sente fome, ele chora, ele já sente sono. Então, esse é o nosso cérebro primitivo, reptiliano. E ele é responsável pela nossa sobrevivência, pelos nossos instintos, por a gente conseguir manter a nossa vida. Então, ele é muito importante. A segunda porção, a segunda função do nosso cérebro é o que a gente chama de sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é muito comum e muito desenvolvido nos mamíferos, que é esse sistema que é responsável pelas memórias afetivas, pelas nossas emoções. Ele é responsável por nos mostrar que fome não é só quando o estômago ronca.
fome não é só quando eu sinto um buraco, um vazio dentro de mim. Essa função límbica, ela nos mostra que a fome pode ser a fome de afeto, a fome de aconchego, a fome de carinho, a fome de atenção. E esse sistema límbico, ele vai nos mostrando as experiências positivas e as experiências negativas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida com a comida. As modelagens que a gente faz ao ver os nossos pais se alimentando, ao ver a família se alimentando. Então, tudo isso é registrado dentro desse sistema límbico. Então, quando o bebê ele começa a aprender que a mamada também é uma forma de conexão com a mãe, que a comida também é uma forma de nutrir, de amor, de companhia. Então, são esses registros que ficam no nosso sistema límbico, que ele tem muito a ver com a parte emocional, das emoções. E, finalmente, a terceira porção do nosso cérebro, a gente chama ela de cérebro racional, ou neocórtex cerebral. Vocês já ouviram alguma vez essa expressão? Então, essa é a região do nosso cérebro que nos diferencia enquanto seres humanos dos animais. O que essa porção racional faz? Ela junta todas essas informações. Então, ela junta as informações do cérebro reptiliano com as informações do sistema límbico e ela correlaciona isso, ela registra as informações. Ela tem essa função de interpretar, de dar significados ao que aconteceu. Então, um equívoco muito comum que a gente tem é achar que essa função racional, ela opera o tempo todo. Que nós somos seres humanos racionais. E eu já trouxe isso aqui em outras lives, né? Então, muito do equívoco é que a gente imaginar que a gente está sempre operando nessa função racional, nessa porção cerebral. Mas, olha só que bingo, gente. Que virada que dá a gente compreender isso. A grande verdade é que a nossa mente está sempre operando no sistema reptiliano e límbico. E o sistema racional apenas junta isso. Então, não é o sistema racional, não é essa porção cerebral a responsável pelas nossas decisões. O racional justifica o que as outras porções tomam de decisões. Bom, conseguiram entender isso até agora? Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram diferenciar esses três aspectos? Porque é muito importante para a gente conseguir seguir daqui para frente. Falem e escrevam aqui no chat para mim se vocês conseguiram entender, o que vocês acharam. Se não deu para entender, eu explico novamente, não tem problema. Mas são esses três aspectos, tá? Que ele funciona. E o que isso tem a ver com o emagrecimento? Vocês saberiam me falar? Quem tá me assistindo aqui agora? Tô vendo todas vocês entrando. Maria Helena, Nath, Silvita, isso? Fernanda, Débora, Ju, Alessandra, muito bom ter vocês aqui para nossa live. Então, vocês saberiam entender e identificar o que une essas três questões quando a gente pensa em emagrecimento? Já virou alguma chave aí se você está me ouvindo? A grande sacada quando eu penso, eu sei exatamente o que eu tenho que comer, mas eu não como, é porque o racional sabe o que você tem que comer. O cérebro racional sabe, mas não é ele quem toma a decisão. O cérebro racional, ele começa o dia super motivado. Hoje eu vou fazer tudo certo. Eu não vou comer um grão de arroz fora do que está planejado. Eu vou seguir a dieta da Nutri direitinho. Eu vou fazer meu plano de exercício direitinho. Mas ao longo do dia, quem vai dominando a pessoa é o sistema reptiliano, é o sistema límbico. Vai dominando ela o cansaço, a fome, o desânimo. Vai dominando essa pessoa as outras necessidades humanas que ela tem. A necessidade de conforto, a necessidade de ter um pouco de paz, de ter um relaxamento. Essa complexidade da nossa vida humana.
de nós sermos humanos. Então, quando a gente foca apenas em nutriente e em dieta, quando a gente foca apenas nas necessidades físicas, a gente esquece de todo o nosso sistema límbico e reptiliano, que são as outras demandas que a gente tem. Demandas comportamentais, sociais, culturais e psíquicas que comandam a nossa relação com a comida. É por isso que a gente busca comida não só para necessidade física, mas para suprir necessidades emocionais. Então, da próxima vez que vocês falarem assim, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não sou uma pessoa disciplinada para comer, eu faço tudo errado, eu não tenho jeito mesmo, eu nunca consigo seguir uma dieta por mais de uma semana, ou que seja, por mais de 3 dias, eu faço tudo errado. Da próxima vez que vocês falarem isso para vocês mesmos, prestem atenção, vocês vão lembrar do que eu vou falar aqui para vocês agora. Na verdade, vocês são sim pessoas disciplinadas. Olha só que reviravolta, que revelação chocante. Na verdade, vocês são sim pessoas disciplinadas. Só que vocês são disciplinadas não pelo que o cérebro racional quer executar, mas pelo que as outras porções cerebrais querem. Então, se você tem regras muito fixas dentro de você, por exemplo, vou dar um exemplo, final de semana pode tudo. Só hoje não tem problema. Amanhã eu começo. Comida acalma. Quem acredita aqui que tá me ouvindo que comida acalma, que doce acalma? Quantas de vocês pensam isso? Se você tem essas regras dentro da sua mente, dentro do seu sistema límbico, você está sendo, e você não consegue cumprir a sua dieta, adivinha só, você está sendo disciplinada pelas regras que já existem dentro de você. Então você tem sim disciplina. Só que você está operando nessas regras e nessas funções que não colaboram para os seus objetivos, que foram programadas na sua vida ao longo das experiências que você passou. Então olha só que perigoso você pensar nisso. Por exemplo, comida é recompensa, comida é um prêmio. Na TPM eu posso desistir de tudo. Quem pensa nisso? A Elo comentou, é exatamente isso, Juliana. A Ká comentou, eu. Exatamente. Que outras regras que vocês têm, que vocês conseguem lembrar? Vocês percebem que a sua mente está muito disciplinada a seguir essas regras. Porque assim que você começa o dia, tudo direitinho, você sabe exatamente o que você tem que comer. Mas tem essa regra muito forte dentro de você, que comida acalma, doce acalma, faz bem. Adivinha só o que vai acontecer se você tem um dia estressante no trabalho. Adivinha só o que vai acontecer se você tem uma briga com o namorado, com o esposo. Adivinha só o que vai acontecer se você tem um imprevisto financeiro, se começa a vir muita insegurança. Afinal de contas, a comida calma, então é ela que a gente busca. Se eu tenho essa programação mental que me conduz a isso, vocês conseguem perceber isso? Então, na verdade, a sua mente ela é sim muito disciplinada. Só que ela é disciplinada a regras que não têm função para você. A gente chama de regras de pensamentos disfuncionais. Ou seja, eles têm uma disfunção, né? Que é protelar, que é postergar, que é adiar aquele objetivo que é importante para você, que não te faz bem. Então, presta atenção nisso. Se você tem seu caderninho de live, quem já me segue aqui há mais tempo sabe, anota esse insight, porque ele é poderosíssimo. E se você compreender isso mais a fundo, você vai conseguir, hoje mesmo, nessa live, já começar a destravar a relação que você tem com a alimentação, a relação que você tem com o seu peso. Se você conseguir entender isso que eu vou dizer agora profundamente, trazer isso para a consciência, porque assim, gente, a consciência ela é o primeiro passo para a gente promover uma mudança definitiva na nossa vida. A consciência é a primeira tomada de decisão, porque se eu não tenho consciência que eu tenho um problema, eu nem vou mudar isso, eu nem vou reorganizar essa questão na minha vida, né? Então, a primeira chave poderosíssima para você anotar aí no seu caderno com relação a essa questão do comer
é que regras que eu tenho que são disfuncionais para o meu processo de emagrecimento. Que historinhas que eu conto para mim mesma todo dia. Sabe aquelas historinhas que ficam se repetindo todo dia? Que me convencem a fazer o errado. Eu digo, o errado para o seu objetivo. Porque assim, se você quer comer, por exemplo, todo dia tomar seu café com açúcar ou comer o que der na telha, mas você não tem um foco de ter saúde, de emagrecer, isso é o que é certo para você. Agora, se você tem um objetivo de emagrecer, se você quer ter mais saúde, mais disposição, melhorar a sua qualidade de vida, é errado para o objetivo que você tem, percebe? Conseguem perceber a diferença? Então, esse é o primeiro ponto. O que eu conto para mim mesma antes de eu comer? Então, nenhum comportamento mora de graça na nossa vida. Você não faz tudo certo durante o dia e de noite você come até as paredes porque você é uma pessoa ruim, porque você não tem força de vontade. É porque o seu cérebro, a sua mente, a sua função neurocomportamental foi condicionada a isso. Criou um caminho neural ali. Então, de tanto repetir a mesma coisa, várias vezes quando eu estava estressada, eu comi um chocolate e eu me acalmei. Agora o meu cérebro entendeu essa mensagem. E adivinha só o que vai acontecer a próxima vez que você se estressar. E olha só como essa regra, ela pode ser tão perigosa. Sendo que na vida adulta, a gente vai passar por várias situações que vão nos testar de alguma forma. Não é mesmo? Então imagina se toda vez que você passar por uma situação desafiadora, ou você enfrentar um estresse, você for lá e você for comer. Olha como isso vai te prejudicar a longo prazo e como provavelmente já vem te prejudicando. Então, ter essa consciência, ela é o primeiro passo fundamental. O que eu conto para mim antes de comer? Que pensamento que me convence a fazer aquilo que eu sei que vai estragar todo o meu plano, todo o meu objetivo, tudo aquilo que é importante para mim. Então, o que eu aprendi ao longo da minha vida que me convence a de noite sentir que eu vou comer tudo que eu vi pela frente. E depois vem aquela culpa, vem aquele arrependimento, vem aquela sensação de fracasso, de derrota profunda que a pessoa tem, não é mesmo? Vocês se identificam com isso? Quem tá aqui me assistindo, você tem essa sensação de que muitas vezes, de tantas vezes que você tentou emagrecer e fracassou, tantas vezes que você começou e desistiu pelo meio do caminho, você chega até a pensar que pra você é impossível mudar? Que outras pessoas até conseguem, mas para você é muito difícil. Essa também é uma história que a gente vai alimentando e vai contando na nossa cabeça. Vocês conseguem perceber? Então, o poder que os nossos pensamentos têm de nos convencer a fazer coisas, mesmo que depois a gente perceba as consequências negativas que isso traz. Então, amanhã eu começo, outro dia não tem problema. Então, eu vou dar um caso aqui pra vocês, gente, um exemplo de um caso que eu atendi. Lógico, preservando o sigilo profissional, né? Eu vou omitir algumas informações para a pessoa não ser identificada, mas eu vou falar de uma forma bem geral. Então, foi uma pessoa que eu atendi no início desse ano e ela me procurou justamente por essa questão. Olha, Ju, eu faço tudo certo durante o dia. Eu como direitinho, eu preparo a comida, eu levo o meu almoço, a marmita direitinho para o meu trabalho. Eu dou conta de tudo. Mas quando eu chego em casa, é só eu sentar no sofá, ligar a TV, que acabou pra mim. E ela tinha uma fissura muito grande, uma obsessão com Nutella. Então ela comia muita, mas muita Nutella. Tanto de muitas vezes até passar mal, né? Então, mesmo depois de ter jantado, de ter repetido a janta, ela ia lá e ia pro pote de Nutella. E muitas vezes ela não sossegava até acabar com aquele pote. E ela não entendia por que isso acontecia, porque ela já tinha dieta, já tinha procurado profissionais da saúde, já tinha feito tudo que ela podia fazer para tentar mudar, mas esse comportamento ficava se repetindo constantemente, e ela não sabia o que fazer. Então, ela não conseguia ter controle diante disso. Quando ela via, já era tarde demais, ela já tinha comido, ela já estava empanturrada, comeu até passar mal. E depois vinha
a culpa, o arrependimento, a sensação de fracasso, de angústia dentro dela. Então a gente foi trabalhar essas questões mais a fundo, principalmente com a questão que eu trago bastante para vocês, né? Que eu acabei de dizer aqui na nossa live: nenhum comportamento mora de graça na nossa vida. E nenhum pensamento mora de graça na nossa vida também. Todos têm um fundo que a gente aprendeu com base nas experiências da nossa vida. Então a gente foi investigar isso em terapia de EFT, foi trabalhar essas questões com a neurociência e a gente identificou causas emocionais bem profundas que ela carregava. Então ela vivia muito isso e a gente identificou que ela tinha questões mal resolvidas do histórico dela. Então ela tinha cometido um aborto, né? Ela intencionalmente, porque ela era muito nova quando ela engravidou e ela não sabia o que fazer naquela situação e ela abortou. Ela provocou esse aborto. Então há anos ela vinha se culpando e se martirizando por isso. E era um vazio profundo que ficou dentro dela. O vazio daquela vida, o vazio de ela ter feito isso, aquele sentimento de culpa, de ficar remoendo aquilo o tempo todo, mas e se eu não tivesse feito? E se eu tivesse agido de forma diferente? E algo que aparentemente parecia não ter nada a ver com o processo de emagrecimento, com o processo de fome emocional, era justamente o que existia ali por detrás, que sustentava esses comportamentos nela. Gente, olha que profundo isso. Olha que profundo a gente ter essa percepção. A gente conseguiu acessar essa questão em terapia, a gente tratou e dissolveu na mesma sessão que a gente fez com a técnica EFT, que eu falo bastante aqui. Se você é nova, se você está chegando aqui agora, depois que finalizar essa live, você vai ali no link da bio e baixa o manual gratuito para você entender melhor o que é essa técnica e como ela funciona, né? Então, na mesma sessão, a gente conseguiu acessar e dissolver, eliminar do corpo e da mente dela esses bloqueios emocionais que ficaram. O sentimento de culpa, o sentimento de rejeição e aquele sentimento de vazio. Era um vazio tão grande que ficou no estômago, na alma dela. A gente foi tratando esses sentimentos, eles foram sendo dissolvidos e no local foi surgindo um auto-perdão, foi surgindo um estado maior de clareza mental, de autocompaixão. E adivinha só o que aconteceu depois? Magicamente, a fome emocional sumiu. Magicamente, ela começou a fazer tudo certo até de tarde e de noite, que eram os principais problemas dela. Então vocês percebem como o que estava atuando ali naquele momento não era o racional, porque racionalmente ela sabia que ela não devia repetir o prato para o objetivo dela, né, na janta, que ela não deveria comer Nutella de noite, se ela queria tanto assim emagrecer, se as roupas não estavam entrando. Mas emocionalmente, as memórias que ficaram registradas no inconsciente dela levavam ela a buscar a comida como conforto para preencher um vazio, como uma fuga de lidar com aquele sentimento de culpa, muitas vezes com uma forma de autopunição por ela ter feito isso, como uma forma de castigo. Então a gente foi tratando essas questões mais profundas e ela foi finalmente se libertando da compulsão alimentar e desse ciclo de fome emocional, de todo dia começar certinho e toda noite acabar arrependida, frustrada e chateada consigo mesma. Então, qual que é a lição que a gente extrai dessa questão? E esse aqui foi um exemplo que eu trouxe, porque tem vários outros que eu poderia trazer, porque essas questões se repetem muito, como eu falei em atendimento, né? E pode ser uma questão como essa, mas podem ser outras questões cotidianas, né? Esse foi um trauma profundo que ela carregou, né? Muitas pessoas que eu atendi, por exemplo, sofreram situações de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, e muitas vezes a mente inconsciente até bloqueia a pessoa para ela nem lembrar do que aconteceu, para nem acessar de tanta dor envolvida ali. E a comida ela aparece como uma capa de proteção, como uma forma da pessoa conseguir encontrar uma força e seguir adiante na vida dela, de não conseguir enfrentar isso. Né? Muitas situações traumáticas, mas também muitas situações onde a pessoa ela vive atualmente. Tem essas situações que já passaram, mas tem situações atuais, né? Empregos onde a pessoa não se sente satisfeita, relacionamentos onde a pessoa não se sente amada, não se sente feliz. Então,
todas essas carências, essas faltas, lembra do nosso sistema límbico operando? Elas são direcionadas para a comida, porque em algum momento da vida foi aprendido isso. E se busca preencher essas questões com comida. Só que qual o problema? O problema é que a gente nunca vai conseguir preencher uma questão emocional com comida. Nunca. E depois você vai acabar com 2 problemas, que é um problema inicial que você já tinha e depois mais um problema. Sobrepeso, culpa, arrependimento, frustração, sensação de fracasso. Vocês conseguem perceber? Então, olha só que importante a gente entender como as nossas regras operam. Como a nossa mente funciona, porque a mente é muito forte. Se a sua mente não estiver treinada para te apoiar e te conduzir no seu emagrecimento, adivinha só o que vai acontecer? Ela vai te sabotar cedo ou tarde. Ela vai fazer você jogar tudo pro alto. Porque a força de vontade está onde, gente? Está no racional. E lembra que o racional, ele não comanda. O racional, ele administra as outras porções cerebrais, mas não é ele quem dá a cartada final, não é ele quem decide. É por isso que a gente tem que alinhar essas porções cerebrais. A gente tem que alinhar a nossa mente para ela trabalhar a nosso favor quando a questão é emagrecimento. Então, que ganhos secundários que você pode ter em se manter no estado atual que você está? Que regras sem função, lembra? Disfuncionais, que se manter nesse estado está proporcionando para você. Olha que profundo você pensar isso. Então, se você consegue se conectar com essas questões, você vai começar a destravar, a desbloquear o que te prende a esse estado atual. O que não te faz conseguir seguir adiante? O que te bloqueia realmente de conseguir emagrecer de uma forma definitiva? De uma forma realmente definitiva. Então, quando a gente aprende isso, como a minha mente funciona, como o meu cérebro me conduz, você tem a oportunidade de ressignificar esses comportamentos. E perceber que não é só a comida que acalma. Que não existe comida no mundo que vai dar conta de uma necessidade emocional. Percebe? E é justamente por isso que eu criei e desenvolvi o desafio Mente Magra. Eu vou falar bem rapidinho sobre ele, que é o desafio de 30 dias para reprogramar a sua mente. Porque se só dieta e atividade física emagrecesse, todo mundo estaria magro. Não teria ninguém com problema. E a gente viu aqui, a neurociência nos comprova que a questão do emagrecimento é uma questão muito mais profunda. É uma questão límbica. É uma questão que está lá na nossa mente, no nosso cérebro reptiliano. Então, se você vive de dieta em dieta, se você vive se sacrificando na academia, o que a sua mente vai interpretar? Ela vai interpretar que você está em situação de perigo, que você tem que sobreviver. E é por isso que muitas vezes, mesmo aquela pessoa que não come basicamente nada, ela continua engordando, ela não consegue emagrecer. Porque é o corpo dela tentando proteger ela, economizar energia. A gente sabe que a ansiedade e o estresse liberam cortisol no nosso sangue, que diminui a função do nosso metabolismo, que desacelera o metabolismo, que deixa a pessoa inflamada, inchada, que prejudica na questão da retenção de líquido. Então tem diversos estudos científicos que comprovam isso. Emagrecer não é só comida. E a gente não se alimenta só do que a gente consome da boca para dentro. A gente se alimenta do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente sente. Então tem várias formas de nutrição na nossa vida. E a gente precisa alinhar esses aspectos para garantir um emagrecimento saudável, duradouro e sustentável a longo prazo. Porque o objetivo é emagrecer sem sofrer. Porque tudo aquilo que é sofrido, adivinha só, a gente não vai conseguir sustentar. Não tem força de vontade no mundo que vai ser capaz de te fazer te sustentar em algo que te causa dor, sofrimento, que você se sente privada. Percebe? Então é justamente por isso que a motivação dura 2, 3 dias, dura uma semana, às vezes assim, máximo um mês. Então a gente tem que trabalhar essas questões mais a fundo para garantir. E justamente nessa questão, o desafio Mente Magra, ele vem preencher essa lacuna.
essa falta que tem. Tá, eu tenho uma dieta, eu tenho uma atividade física, mas a minha mente não colabora, a minha mente sabota. Eu deixo tudo para amanhã. Final de semana pode. Sabe, eu tô cansada, eu tô estressada, eu preciso relaxar, eu preciso comer. Hoje foi um dia muito difícil para mim. Comida calma. A comida me ajuda a lidar. Então, como é que eu lido com esses pensamentos sabotadores? As questões, elas podem me impactar. Aqui apareceu um sinal de reconexão, mas acho que voltou, né? Só comentem aqui pra mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, pessoal. Acredito que já voltou e estabilizou o sinal. Então, afinal de contas, como é que eu mudo? E é justamente com a técnica EFT, quando a gente limpa da nossa mente e do nosso corpo as crenças, os pensamentos e os sabotadores que nos convencem a fazer aquilo que a gente sabe que não nos faz bem, a gente se liberta. É muito mais fácil de conseguir fazer aquilo que é importante pra gente. Então, pensando nisso, pessoal, eu criei esse desafio. Esse desafio já tá no ar, a gente já tem várias alunas lá, tem depoimentos incríveis e todo dia tem uma prática de EFT. Então, cada dia você tem uma prática de EFT para fazer. Você tem um exercício mental para ser feito, não exercício físico e não comer, né? A gente não trabalha com essas questões, embora sejam pilares muito fundamentais e a gente tem lá na plataforma bônus com profissionais específicos que falam sobre isso. E tá vindo um bônus novo, gente, já vou dar um spoiler aqui para vocês, de um médico, do Dr. Marco, que ele criou um conteúdo e vai ser lançado em breve lá na plataforma também, explicando essa questão psicossomática, como ela afeta inclusive o funcionamento do nosso intestino. Olha que incrível isso, né? E cada vez mais a ciência está se abrindo para essas questões de que está tudo interconectado, que nada é separado, né? Que tudo tem a ver com o nosso processo de emagrecimento, que a gente precisa analisar todas essas questões. Então, no Mente Magra, a gente faz exercícios diários de 5, 10 minutos para desbloquear a nossa mente da ansiedade, da fome emocional, do estresse, da culpa, de tudo aquilo que eu trouxe nesse exemplo, que faz com que você coma mais, que faz com que a sua mente te convença a procurar a comida como um conforto, né? Que te faça descontar essas emoções do comer emocional. E quando a gente pratica e treina a nossa mente para criar novas vias neurais, a gente se permite ter uma nova relação com a comida e uma nova relação com a gente mesmo. E, gente, assim, o desafio por ele só já tá incrível, já tá maravilhoso, porque a gente contempla vários aspectos. A gente trabalha bloqueio materno, paterno, ferida interior, são meditações, são exercícios que você mesmo consegue se conduzir sozinho, se auto-aplicar. Então, a reprogramação, ela é feita assim, a gente vai se auto-aplicando com a técnica EFT e vai conseguindo limpar essas questões, desbloquear, destravar elas realmente da nossa mente e do nosso corpo. E não bastasse os exercícios do Mente Magra já estarem bem completos, porque até agora na plataforma tem 42 exercícios, com os bônus incluídos. É um material muito completo, tem a apostila. Deixa eu até mostrar que eu faço o meu desafio também. Olha que incrível, gente. Eu tenho aqui o meu desafio Mente Magra, que é o planner de 30 dias, e ele ajuda você a conseguir seguir cada dia. Então, cada dia, aqui tem as minhas anotações que eu fiz, cada dia ele vai te dando uma função. Olha só, a gente registra, tem o diário de consciência alimentar, tem o diário para você conseguir anotar os exercícios do dia que você fez, como você está se sentindo. Então, tudo isso a gente vai trazendo para a consciência. É um desafio mesmo, é você conseguir colocar em prática essas questões que são importantes para vocês. E agora eu vou revelar as duas novidades, gente, que são incríveis. Não bastasse o desafio já tá completo como ele tá, e já tem depoimentos incríveis lá na plataforma. Quem entrar vai ver que as alunas estão comentando ali embaixo de cada aula, todos os ganhos que elas estão tendo, os benefícios que vão muito além do emagrecimento. Eu vou disponibilizar mais 2 bônus para vocês, gente. São bônus exclusivos, né? É algo assim, como eu comentei ali nos stories, é algo inacreditável, é uma oportunidade única realmente que ela não vai se repetir mais. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que realmente eu cumpro os prazos, eu cumpro a palavra que eu falo. Então realmente é algo diferente de tudo que vocês vão ver. Além desse desafio, trabalhar com essa lacuna que a gente tem, porque
Todo mundo sabe o que tem que comer, sabe que precisa se movimentar, mas será que eu sei como fazer a minha mente funcionar a meu favor? Será que eu sei como conduzir a minha mente para me apoiar nesse processo? Então é justamente isso que a gente trabalha. A Ká comentou como participar, Ju. Quem tiver interesse em participar, depois é só comentar nessa live gravada que vai ficar no feed ou me mandar um direct que eu já encaminho o link para você poder acessar. Então tem um link todo descritivo com todos os exercícios, o passo a passo, tudo que vocês vão acessar. O bônus da apostila já tá lá, tem bônus de mentoria financeira para vocês conseguirem se reorganizar, tem bônus de mindful eating, então como é que eu mudo o meu comportamento com relação à comida? Tá incrível, gente. E os 2 bônus novos que eu vou disponibilizar, que vão fazer parte do processo do Desafio Mente Magra, é um acompanhamento mensal. Isso mesmo, gente. Olha que bônus incrível. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai se reunir no desafio. Só quem estiver dentro do desafio. É um ambiente exclusivo para quem adquirir. E a gente vai se reunir e fazer práticas de EFT. Você vai ter a oportunidade de ter um atendimento direto comigo. Você vai ter a oportunidade de, vendo na história da outra pessoa, você poder se curar e se trabalhar. Então a gente vai ter esse fortalecimento dessa egrégora do grupo. Então é um ambiente incrível, né? Muitas vezes quando a gente está na jornada do emagrecimento, a gente se sente muito sozinho. A gente sente que não é pra gente, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. Então isso acaba sendo muito difícil. E quando a gente está em um ambiente que tem várias pessoas com o mesmo objetivo, a gente consegue fazer essa transformação e essa mudança. Então se já estava incrível, eu já estava recebendo vários depoimentos positivos, como eu comentei ali dentro da própria plataforma, as pessoas estavam me chamando também para conversar, para falar como elas estavam conseguindo se libertar de questões que elas nem imaginavam que elas tinham associado ao emagrecimento. Imagina agora com o acompanhamento mensal. Então essa é a grande novidade. De 15 em 15 dias, ou seja, 2 vezes por mês, a gente vai se reunir no Desafio Mente Magra e todas, né, é um ambiente exclusivo, é um ambiente pra gente se apoiar, né, sem julgamento, sem certo ou errado, mas pra gente poder se apoiar com relação a isso e através de ferramentas de EFT e neurociência conseguir desbloquear e destravar de vez o emagrecimento. Com toda certeza com relação a isso, né? Então, esse acompanhamento ele vai começar a ficar disponível a partir do mês de novembro. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, gente, é só me mandar um direct ou entrar no meu link da bio. Vai estar lá descrito o Desafio Mente Magra. E o desafio, gente, você pode repetir várias vezes. É um desafio de 30 dias que pode ser feito várias vezes no ano. Se você quiser fazer todos os meses, você pode fazer todos os meses. Não tem restrição com relação a isso. E quem entra tem 1 ano de acesso. Então é 1 ano que você vai estar junto comigo. Vocês já pensaram isso? Vocês estão imaginando a transformação positiva que vai ter? Né? Então quem me acompanha aqui mais tempo, quem já fez EFT comigo aqui nas lives, ou quem já foi minha cliente, sabe o quanto que essa técnica é poderosa, o quanto que os exercícios de neurociência nos ajudam profundamente a destravar o emagrecimento. E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente repete, mais consistente e mais duradouro ele fica. Então essa novidade, por si só, ela já vale todo o investimento. E gente, hoje o investimento no Desafio Mente Magra tá 297. Vocês têm ideia disso? 297. Dividido em 12 vezes, se eu não me engano, agora eu não vou saber falar de cabeça, mas vai dar o quê, gente? R$20, R$30? Então é algo assim por mês, para você ter acesso a um grupo, para você ter acesso a ferramentas. É algo que nunca mais vai acontecer, né? Ele era esse preço porque justamente era um desafio individual. E agora eu estou abrindo, eu estou realmente formando uma comunidade de emagrecimento dentro dele, para a gente ter resultados cada vez mais profundos. Então esse preço ele vai mudar, ele vai aumentar assim que as vagas forem preenchidas, né? Como é um desafio, eu não consigo atender todo mundo, porque se der muita gente lá, eu não vou conseguir dar um atendimento mais personalizado, né? Então, se eu fosse você, eu garantia logo a sua vaga, né? Principalmente enquanto tá esse valor, porque assim que for preenchido, ele vai mudar. E ele vai mudar, vai mudar mesmo, gente. É muito provável que mês que vem ele já suba esse valor. Então, essa é uma oportunidade realmente única, né, fantástica para você conseguir seguir firme no seu objetivo. E agora em novembro a gente tem 2 meses até final do ano. Então olha só, em 2 meses,
quanto que você vai conseguir emagrecer. Nesse desafio, a gente consegue perder de 5 a 8 quilos por mês, dependendo do metabolismo e do quanto você consegue se dedicar a esse desafio. Mas é totalmente possível perder entre 5 e 8 quilos. Tem pessoas que perdem mais, dependendo do metabolismo, e tem outras que perdem menos, né? De acordo com aquilo que ela consegue. Mas aqui você tem a possibilidade de criar uma mudança sustentável, duradoura realmente na sua vida, né? E começar 2024 diferente. Passar a virada do ano sem a promessa de desse ano vai, desse ano emagrece, né? Quantos anos que muitas vezes a gente fica prometendo a mesma coisa e esse ano nunca chega, essa mudança nunca chega. Então, gente, seriamente, aproveitem essa oportunidade, porque ela vai se esgotar e eu não vou abrir por esse preço novamente. Vai ser uma outra forma, vocês não vão encontrar realmente um desafio com acompanhamento mensal, com todo o conteúdo que já tem lá disponível na plataforma por esse valor de investimento, né? Não dá uma compra que é feita no iFood. Se você comprar uma compra no iFood, às vezes numa crise de compulsão, já é mais do que o valor do desafio. Então já é muito mais. Então aproveitem, me chama no direct acabando a live ou manda aqui nos comentários dessa live também, que eu já envio para vocês o link, ou você pode acessar pelo link da bio. E a segunda novidade, gente, é que a gente vai criar o desafio também. Dentro do desafio a gente vai criar também um grupo de acompanhamento. Então, além dos 2 encontros mensais que a gente vai fazer, 2 semanas que a gente vai se encontrar, a gente vai ter o acompanhamento via grupo. Então, para fortalecer, para seguir de perto, para a gente acompanhar a pesagem, para a gente poder apoiar com relação às questões que a gente tem. Então, tudo isso é muito importante de acessar. Tá certo? Então, se vocês tiverem interesse, só acessar que a gente vai juntas. Isso vai ser muito, muito importante no seu processo. E com certeza, para quem tem o objetivo de emagrecer, ainda tem 2 meses para o final do ano. Dá tempo, gente. Dá tempo de você conseguir fazer essa mudança definitiva na sua vida. Dá tempo de você conseguir se fortalecer emocionalmente. Esses exercícios, eles são muito poderosos. Eu mesma faço, gente, eu continuo fazendo, já fiz, né? Pra quem me acompanha aqui mais tempo já sabe que eu já venho de um processo de emagrecimento, já consegui perder 16 quilos. E assim, gente, perder sem achar, eliminar pra sempre, né? E conseguir manter isso de uma forma sustentável, duradoura, sem sofrimento, sem dieta maluca, sem remédio, sem cirurgia, coisas que eu consigo sustentar a longo prazo. E é por isso que eu acredito tanto nesse método e nesse processo, porque é o que funcionou pra mim e é o que vem funcionando para diversas alunas desse método. Então, se você tiver alguma dúvida, me chama lá depois que a gente conversa e aproveita essa oportunidade. Então, recapitulando e resumindo, pessoal, a gente vai ter esses 2 bônus, esses 2 acompanhamentos novos dentro do nosso processo. Tem 3, na verdade, né? Mais o bônus do Dr. Marco, que eu já tô avisando de antemão, já tô soltando aqui. Ele já confirmou que vai estar lá dentro da plataforma do Mente Magra. A gente vai ter acompanhamento quinzenal e vai ter acompanhamento via grupo exclusivo para alunas. Exclusivo, né? Então, como eu falei, um ambiente de apoio, de suporte, um ambiente para a gente conseguir se sentir valorizada, para a gente conseguir sentir que os nossos esforços estão indo, gente, porque o emagrecimento, ele é uma construção. Sozinha é muito difícil. Se você tá sozinha e você precisa dar conta, por exemplo, eu tenho 10 quilos para emagrecer, 20 quilos para emagrecer, lembra dessas funções cerebrais? O que vai acontecer quando você se deparar dentro do primeiro desafio, dentro da primeira dificuldade? A sua mente, ela vai querer voltar para aquilo que era, para aquela zona de conforto, vai querer voltar para aquilo que já aconteceu. Entendem? Então a gente precisa fazer essa reestruturação cognitiva. A gente precisa mudar com relação a isso. A gente precisa fazer essa mudança fundamental acontecer na nossa vida para desbloquear várias áreas, né? Porque o emagrecimento, muitas pessoas pensam que é só estética, mas o emagrecimento vai muito além disso. Emagrecimento é liberdade, gente, liberdade de escolha. Emagrecimento é saúde. Emagrecimento é você se olhar no espelho e se reconhecer. É você gostar do que você vê. Tem sensação melhor do que essa? A gente vai muito além de estética. É aquela sensação profunda de que você pode contar com você mesma, de que você pode confiar em você, de que você dá conta. Deixa eu ver aqui, a Maria Helena comentou. Eu já fui cliente da Ju. Essa técnica é poderosíssima mesmo, eu vou fazer esse desafio porque funcionou em várias áreas da minha vida. Incrível, Lena, muito feliz com o seu depoimento. Nossa, maravilhoso. Vou até tirar aqui um print porque tá incrível esse depoimento.
muito obrigada pela sua participação. Gente, é isso, né? Quando a gente faz, a gente vê que tem resultado, a gente vê que tem transformação e mudança, a gente sente confiança no processo, né? E a nossa mente, como eu comentei, imagina quantos anos que você vem pensando da mesma forma, se comportando da mesma maneira. A gente precisa desse processo também para conseguir maturar novos pensamentos, para conseguir reorganizar a nossa mente com relação a isso. Então, assim, gente, um investimento muito baixo se comparado a todos os benefícios que vocês vão ter. E como a Lena comentou, em várias áreas da vida, né? O emagrecimento, ele atinge a nossa autoestima, ele atinge a nossa produtividade, ele atinge os nossos relacionamentos, porque se eu não tô bem comigo mesma, eu vou estar bem com quem? Então vamos juntas nessa. Como eu comentei, tendo interesse, me chama ali no direct que a gente vai conversar, né? Esse valor, ele é por um tempo limitado, gente. O investimento nesse valor é por um tempo limitado, porque eu não consigo abrir a plataforma para muitas pessoas, porque quem me conhece sabe o quanto que eu levo esse trabalho a sério e que eu me dedico muito, eu sempre dou o meu melhor. Então, se você tá querendo realmente fazer essa transformação na sua vida, né, precisando de apoio, de ajuda, de um grupo mesmo que te fortaleça com relação a isso, a gente vai ter esse acompanhamento mensal. Eu tô muito feliz, muito animada em compartilhar com vocês essa novidade, né? Tanto do grupo quanto das reuniões, e vai ser incrível, né? Já tá sendo incrível na plataforma, mesmo sem acompanhamento, já tá dando muito resultado, né? Os feedbacks que eu tô recebendo, e até ali nos stories, aqui no depoimento do Instagram, vocês têm visto que eu posto volta e meia, né? Muitos depoimentos que eu recebo, como esse depoimento incrível que eu recebi aqui da Lena na live. Então, tudo isso nos motiva, né? Porque quando a gente vê que a outra pessoa conseguiu, que é possível para ela, a gente sente que é possível pra gente também conseguir. E, pessoal, pra gente finalizar a nossa live de hoje, o Instagram, ele não tem mais a função de mostrar a foto, né? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, rapidinho, antes da gente finalizar. Eu só vou retirar aqui do apoio e eu vou mostrar pra vocês como eu era antes desse processo. Virei a câmera aqui. Gente, olha isso. É real, né? Contra fatos não tem argumentos. Então, olha como eu era antes. Gente, eu emagreci 16 quilos, que eu tenho relatado, tá? Deve ter sido mais, mas eu cheguei num ponto que eu nem me pesava mais. Então, olha só, gente, olha o tamanho da minha mão. Eu não conseguia usar anel, porque não cabia nada. Eu perdi minhas roupas. E eu tinha um semblante realmente triste, assim. Eu não tava feliz com a minha imagem, com a minha aparência. E olha como eu fiquei depois, né? Como eu comentei, que eu tenho relatado 16 quilos, talvez tenha sido até mais, mas olha só como eu me senti depois, né? Dá pra ver que eu tô mais feliz, mais confiante. Então, é um processo que nos transforma de dentro pra fora, né? E que a gente precisa ter consistência, a gente precisa ter constância. Só não consegue quem desiste nesse processo. E assim eu tenho vários depoimentos, gente, de clientes. Eu vou virar aqui para vocês poderem me ver. Deixa eu reajustar. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, é totalmente possível da gente conseguir fazer essa mudança. Mas para a gente fazer essa mudança, a gente tem que assumir essa autorresponsabilidade. Porque se eu aceito como eu tô hoje, se eu não vejo problema nisso, para que eu vou mudar? Né? Só que a conta chega, né? A gente não vai conseguindo entrar nas roupas, vai se sentindo infeliz, né? Vai se isolando das pessoas, vai se sentindo cada vez pior, né? Então, para que eu preciso viver isso se eu consigo viver uma nova realidade? Se eu consigo me sentir bem comigo mesma? Né? A Elaine comentou, pode salvar a live? Sim, Elaine, a live vai ficar salva aqui no feed. E pessoal, tem os destaques ali no próprio Instagram, vocês podem ver que eu tenho um destaque só sobre o Mente Magra. Então ali, eu não vou mostrar aqui na live, porque senão vai ficar muita coisa, né? A gente já tá finalizando agora, mas tem destaque ali de todo o conteúdo, de todas as aulas que vocês têm acesso. Nesse novo link que eu vou encaminhar, ainda não tá registrado o acompanhamento mensal, porque é uma super novidade que eu tô contando aqui, mas ele tá incluso, gente, tá tudo certinho para começar agora em novembro, né? Então, quem já é minha aluna, que tá assistindo aqui, que eu sei que tem alunas que já estão aqui,
vocês, as alunas que já fazem parte do desafio, vão ter acesso também às nossas reuniões mensais. Então, juntas, a gente tem muito mais força para conseguir fazer essa mudança, né? Eu sempre falo, gente, se eu conseguir eliminar, se eu conseguir dissolver da minha vida esse processo de compulsão que eu vivia, qualquer pessoa consegue. E assim, o que eu posso garantir para vocês falar, e da própria experiência que eu vivi, é que emagrecer é o menor benefício que a gente tem. Emagrecer, se vocês podem acreditar nisso, emagrecer é o menor dos benefícios que a gente tem. Porque você sentir que você pode contar com você mesma, que aquilo que você promete para você mesma você cumpre, isso é uma coisa que não tem preço, gente. Porque imagina como fica a nossa autoestima. Se todo dia eu prometo que amanhã vai ser diferente, se todo dia eu prometo que dessa vez a dieta vai, e todo dia, toda semana, a situação desanda. Como eu me sinto, como fica a minha autoestima, como fica a minha autoconfiança. Então, como eu comentei com vocês, né, a gente tem vários ganhos e vários benefícios. E toda vez que a gente está em um grupo, que a gente se motiva, que a gente está em contato com essa técnica, a gente tem a oportunidade de fazer uma cura emocional profunda e a gente tem a oportunidade de sustentar a longo prazo os nossos benefícios com relação ao emagrecimento e muito além deles. Tá certo, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu recebi a pergunta da Elaine aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A Ká comentou, por isso que ela não tem iFood, exatamente. Deixa eu ver se eu deixei passar algum comentário, não, mas é isso. E realmente se torna um vício, né? Em muitos graus. Hoje eu atendi uma pessoa que realmente ela tá nesse nível, que a comida se torna um vício, uma adição. E quando a gente chega nesse ponto, não tem dieta que resolva, não tem atividade física que dê conta, porque é a nossa mente que está no comando. Então, dentro do desafio, a gente tem a oportunidade de alinhar as porções cerebrais. Lembra que eu comentei no começo dessa live? A gente alinha a nossa mente, a gente aprende a controlar esse cérebro reptiliano instintivo e aprende a controlar o sistema límbico, que é responsável por essas associações. A gente consegue fazer novas associações mentais, ressignificar a relação que a gente tem com a comida e principalmente com as nossas emoções, porque é a partir delas que começa o processo. Então, o pensamento e a emoção é o que conduz ao comportamento. É sempre sobre isso. Tá certo, pessoal? Muito bom ter vocês aqui até o finalzinho dessa live. E nos vemos aí nos próximos conteúdos. Chama no direct ou aqui embaixo que eu passo o link para vocês do desafio. E vamos juntas que 2024 com certeza vai ser um ano diferente, para que você tenha outros objetivos e consiga se libertar de vez. Combinado? A Ká tá mandando um beijo para vocês e uma ótima noite, uma excelente semana.